Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Estamos chegando para trazer notícias do pré-olímpico. O Brasil eliminado, não vai participar das Olimpíadas nesta temporada. Do Campeonato Estadual da Primeira Divisão, que teve sequência, e a equipe do Cruzeiro de Arapiraca perdeu mais uma partida, continua sem somar sequer um ponto na competição. E também destaque para a Copa do Nordeste, onde a equipe do CRB jogou neste domingo aqui na capital alagoana e venceu a poderosa equipe do Fortaleza pelo placar de 1-0 e mantém 100% de aproveitamento na competição. Daqui a pouco, o técnico Daniel Paulista fala, inclusive, no canal Orlando Batista Esporte. Deixa eu pedir a você que deixe o like, que faça o seu comentário, que compartilhe o link deste vídeo e que, se você está vendo a gente pela primeira vez, não esqueça de fazer a tua inscrição e de ativar o sininho. Olha, o Campeonato Alagoano da Primeira Divisão teve sequência neste domingo, com a conclusão da quarta rodada da competição. Jogando em Arapiraca, a equipe do Cruzeiro foi derrotada pelo Penedense, que conquistou a sua primeira vitória na competição, pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Bunga. Lembrando que nesta rodada ainda tivemos no sábado o Coruripe jogando e empatando em casa diante do Murici pelo placar de 1-1. CRB é o líder, tem 10 pontos conquistados. Na segunda colocação vem a equipe do Murici com 7 pontos e saldo de 2 gols. Na terceira vem o Asa, 7 pontos, saldo de 1 gol. Na quarta colocação aparece o CSA, isolado, com 6 pontos. Na quinta vem o CSE com 5 pontos e 1 gol. Na sexta vem a equipe do Penedense com 5 pontos. Na sétima, Coruripe com 3. O oitavo é o Cruzeiro, que ainda não pontuou. Lembrando que a próxima rodada, no próximo sábado, dia 17, às 4 da tarde, o Murici em casa joga diante do CSA. CSA precisando da recuperação, vem de 2 derrotas. E teremos ainda no próximo sábado, às 7 da noite, o CSE em casa jogando contra a equipe do Coruripe. No domingo, na sequência da rodada, no complemento, teremos às 4 da tarde, Penedense jogando em casa diante do Asa de Arapiraca. E às 5 da tarde, no estádio Rei Pelé, o CRB jogando contra a equipe do Cruzeiro. No pré-olímpico, a seleção brasileira decepcionou. Fraquíssima a campanha da seleção brasileira. O técnico Ramon não conseguiu fazer com que uma boa seleção, com bons jogadores, apresentasse um bom futebol. Precisava, neste domingo, de uma vitória diante da Argentina, o que acabou não acontecendo. Foi derrotada a seleção brasileira pelo placar de 1-0 e depois de 20 anos fica de fora de uma Olimpíada. O Brasil que ia brigar, inclusive, pelo tri-ouro olímpico, mas não vai. Ficou de fora, portanto, está eliminado, ou seja, não participa das Olimpíadas. E a gente destaca também a Copa do Nordeste, com a conclusão da segunda rodada que aconteceu neste domingo. Lembrando que tivemos no último sábado, aliás, na última sexta-feira, né? Ela começou na sexta-feira à noite com a partida do Sport contra o 13. A equipe pernambucana venceu de virada pelo placar de 3-1. Aí tivemos no sábado o River derrotando o Piauí, aliás, o River do Piauí derrotando o Bahia pelo placar de 1-0. Botafogo 1, Juazeirense 0. E a equipe do Vitória vencendo o ABC pelo placar de 3-1. O Maranhão em casa recebeu o Náutico, perdeu pelo placar de 3-1 também. Tivemos então neste domingo as seguintes partidas. No estádio Repelé, o CRB conseguiu montar um esquema bastante interessante, dominou as ações, foi melhor do que o Fortaleza e acabou vencendo a equipe cearense pelo placar de 1-0. Goleador Anselmo Ramon foi quem fez o gol, batendo forte no lado esquerdo do goleiro da equipe cearense, bola morreu no fundo do barbante, depois de um cruzamento feito pelo Léo Pereira, que tem se destacado como um grande jogador nesta temporada. Portanto, o CRB vence e mantém 100% de aproveitamento. Após a partida, o técnico Daniel Paulista falou, inclusive, deste importante resultado diante do Fortaleza. Muito feliz pela apresentação, pela forma como a equipe se comportou. Venceu o jogo, ao meu ver, com propriedade. Acho que enfrentou um adversário que a gente não precisa ficar elogiando, porque é muita qualidade, né? Um trabalho já consolidado, variações de jogo extremamente interessantes. Mas o CRB conseguiu atrelar uma aplicação tática
junto com o futebol na hora que teve a bola e conseguiu envolver em alguns momentos a equipe do Fortaleza dentro do jogo. O jogo foi um jogo equilibrado, ao meu ver. Primeiro tempo o CRB começou melhor, depois o Fortaleza melhorou, depois nos últimos 15 minutos o CRB cresceu muito, criou algumas oportunidades muito interessantes que já poderia ter aberto o marcador e conseguiu na última oportunidade dentro do primeiro tempo sair em vantagem. No segundo tempo o jogo voltou da mesma forma, muito equilibrado, as duas equipes disputando os espaços dentro do campo. O Fortaleza começou a alterar a sua maneira de jogar, né, com as substituições, já no intervalo já fez uma substituição que alterou a sua formatação de esquema e a gente foi se moldando a essas alterações, conseguindo controlar o ímpeto do adversário, mas sempre se mantendo muito perigoso dentro da partida. Fortaleza nunca teve o conforto dentro do jogo, o CRB sempre foi perigoso, sempre foi ameaçador, principalmente quando teve a bola. E no final, é claro que o Fortaleza pressionou a gente mais, principalmente após a saída do Helder, ali numa infelicidade. Nós jogamos praticamente 10 minutos com um jogador a menos por essa fatalidade. E, claro, o Fortaleza veio para cima com as trocas, com as alterações, o banco muito qualificado. Mas a gente conseguiu controlar bem o jogo, né? Não sofreu grandes oportunidades assim do adversário e mesmo com homem a menos ainda o CRB sempre foi perigoso nos contra-ataques com o Léo, com o próprio Helder quando esteve em campo, o próprio GG, né, com a saída aqui pelo lado esquerdo. Assim, muito feliz pelo que a equipe apresentou e continuar trabalhando, é início, mas claro que é um início promissor por aquilo que o CRB vem apresentando dentro de campo. Daniel, com relação à arbitragem, a equipe praticamente tem muito bem o comportamento, mas vários jogadores amarelados, né? Tem jogadores. A equipe conversa com eles, com a comissão técnica, tem culpa na arbitragem. Como é que você viu? Vários jogadores do CRB tomaram cartão amarelo dentro do jogo. Eu acho que o jogo foi muito disputado. Em alguns momentos, faltas mais fortes elas aconteceram, mas aconteceram de ambos os lados. Infelizmente, é o critério do árbitro que nos deixa um pouco confuso, porque as faltas elas aconteceram com a mesma intensidade do outro lado e os cartões não aconteceram. A prova disso é o Jorginho, que saiu com a canela muito inchada e foi na primeira entrada do jogo a contusão dele. Ela não aconteceu ali no início do segundo tempo, ela aconteceu no primeiro lance da partida e o árbitro também não deu cartão amarelo. Mas assim, eu não quero mais ficar falando de arbitragem, eu acho que eu tenho que ver o que a minha equipe apresentou de positivo, o que teve de negativo, e seguir trabalhando. Eu acho que a questão de arbitragem, critério de árbitro, acho que a diretoria do CRB que tem que se pronunciar sobre isso a partir de agora. Daniel, Rádio Sul Bahia diferente de Santana, CRB fez a parte, ou seja, ganhou fora de casa do Campeonato Nordeste, uma competição super bacana. Em casa fez sua parte, ganhou de Fortaleza, um time de primeira divisão, um time vice-campeão internacional na competição anterior do ano passado. Sai para fora, ou seja, vai jogar na Paraíba com 13 e vai aguardar o Bahia pelo calendário, ou seja, CRB credenciado, Copa do Brasil, Bahia, Copa do Brasil, Rádio Sul Bahia fica à disposição. O nosso calendário é um calendário cheio, a gente não tem tempo, né? Mas eu não lamento isso, eu acho que a gente montou um grupo para enfrentar todos esses desafios. Amanhã a gente já se reapresenta, quinta-feira tem jogo em Campina Grande, no domingo já é o retorno para o Alagoano, então a gente não tem descanso, mas assim, vamos sempre colocar aquilo que a gente entende que seja o melhor para vencer sempre. É o que eu falo para os atletas no dia a dia. Nós temos que trabalhar para vencer qualquer adversário, em qualquer lugar, em onde for, jogando em casa ou fora. E acho que estamos fazendo isso muito bem e lógico que é início. Vamos ter calma, tranquilidade, mas assim, o CRB vem demonstrando dentro de campo que está no caminho certo. Para finalizar, e parabéns, né? E também líder do Alagoano, né? Sim, começamos bem. Acho que a classificação dentro do Alagoano, ela já, pelos resultados, já começa a se desenhar como uma situação bem próxima. Mas assim, nós temos que sempre vencer. O próximo jogo, que é no próximo final de semana, com certeza, jogando dentro de casa contra a equipe do Cruzeiro, vamos fazer de tudo para conquistar mais uma vitória e consolidar primeiramente o primeiro objetivo, que é ultrapassar de fase. Professor Daniel, parabéns pela vitória, pela apresentação. No segundo tempo, o Fortaleza aumentou o ímpeto, precisava do resultado. Com as mudanças do Vojvoda, a equipe ficou mais agressiva. E você fez as mudanças com a entrada do João Pedro e do Vitinho. E o CRB ficou muito tempo atrás, né, correndo atrás da bola, sendo pressionado. Aquele momento te preocupou em sofrer o gol de empate?
Não, eu acho que são estratégias de jogo e situações que elas acontecem dentro de campo. As alterações elas foram para tentar, com o Vitinho entrando aqui pelo lado esquerdo, um pé aberto, manter a agressividade pelo lado esquerdo, o João Pedro pelo meio de campo, junto com o GG, para dar um oxigênio maior ao meio campo, porque como o Fortaleza foi trocando jogadores e empilhando também atacantes, entrou o Galhardo para fazer um segundo atacante, entrou o Marinho pela direita, entrou, me fugiu o nome do menino que até jogou Kevin, jogou a Copa São Paulo de Júnior, que tá aí despontando, mais um talento aí vindo, entendeu? E um meio de campo com Pochettino e Zé também de muita qualidade de construção. Nós tínhamos que marcar também. O futebol ele faz parte disso, a marcação, e em muitos momentos a aplicação tática, a organização que a equipe teve, o planejamento, o Fortaleza ele pode ter tido melhor posse de bola, mas assim, em termos de oportunidade clara, talvez num chute de longa distância, algo num cruzamento mais perigoso, mas em termos de uma jogada de construção mais perigosa não teve. A gente conseguiu controlar bem o jogo e a gente também tem que reconhecer a qualidade do adversário, porque é uma equipe Série A, como disse o amigo ali, é o atual vice-campeão de uma competição internacional e não iria ser um jogo fácil, iria ser um jogo onde íamos alternar bons e maus momentos dentro da partida e foi o que aconteceu. Mas o mais importante é que o CRB sempre foi lúcido dentro do jogo e conquistou uma grande vitória. Boa noite, Daniel. Parabéns pelo resultado. A gente falava que o Fortaleza seria o grande desafio desse início de temporada para a equipe do CRB. E o CRB se mostrou extremamente maduro para poder conquistar esse resultado. Na minha opinião, o grande destaque vai justamente para o setor defensivo, mas ainda mais o Fábio Alemão. Ele lá, que estava amarelado desde do início do segundo tempo, né? Ele conseguiu o cartão amarelo e ainda assim teve maturidade para não deixar nada sair do controle. Eu sei que os técnicos, eles normalmente não dão destaque para um jogador só, mas para um grupo. Mas eu queria que você falasse sobre esse momento do setor defensivo da equipe do CRB, que são remanescentes do ano passado, e principalmente no segundo tempo, onde o Fortaleza tentou demais conquistar esse ponto, né, trazer o gol que daria esse empate na Copa do Nordeste. Olha, eu vejo que assim, quando a gente fala sistema defensivo, a gente não pode só elogiar só os dois zagueiros que vêm jogando muito bem. Tanto o Simon quanto o Alemão fizeram, para mim, uma grande partida, foram superiores nas disputas dos confrontos, né? Confrontos difíceis, porque são atletas que enfrentaram de alta qualidade, atletas que estão aí na Série A do Campeonato Brasileiro e eles foram muito bem dentro do jogo. Mas eu não posso esquecer que o sistema defensivo ele começa desde lá o Anselmo, que também participa do momento na hora de defender. Então, assim, o Anselmo, o Mike, Léo Pereira, o próprio Jorginho, os dois volantes que marcam incansavelmente pelo meio do campo. Então, assim, os laterais que são rápidos na disputa para encurtar os seus atacantes de beirada da equipe do Fortaleza. Então, assim, foi uma partida muito aplicada. O Fábio Alemão, claro, também teve a sua participação de destaque, mas eu vejo que hoje, se teve um grande responsável pela vitória do CRB, foi o coletivo. O coletivo funcionou muito bem em todos os setores do campo, em todas as fases do jogo, e acho que isso foi o grande mérito da nossa equipe para a construção desse grande resultado que fizemos. Boa noite, Daniel. Parabéns pela vitória. Lógico, toda vitória tem a sua importância. Mas vencer um adversário do peso do Fortaleza tem uma importância ainda maior. Que avaliação você faz dessa vitória diante da grandiosidade do adversário? Eu acho que avalia é uma questão que, como disse aqui no início, seria um teste pela grandiosidade do adversário, né? Então, assim, o CRB mostrou que está no caminho certo, está trabalhando direito, fez um planejamento adequado. É lógico que nós temos muita coisa ainda pela frente, muita coisa para acontecer, muita coisa para evoluir, situações para corrigir, só que isso vai se ter com o tempo, com o trabalho, o desenvolvimento. Acho que os jogadores que estão chegando estão se ambientando mais dentro do CRB e estão evoluindo, né? Estão crescendo. A gente vê jogadores aí melhorando desde o primeiro jogo. Se a gente pegar o primeiro jogo lá em Penedo e trazer para hoje, a evolução que essa equipe teve é absurda, né? Então, quem acompanhou desde o primeiro jogo e agora vê um CRB totalmente diferente, com os mesmos atletas, tanto em atuações individuais como na própria atuação coletiva. Então, acho que esse é o trabalho, temos que manter os pés no chão. É claro que há uma euforia pela vitória, como ela aconteceu, e pelo grande adversário, mas nós não ganhamos nada. Então, nós temos que continuar trabalhando, seguimos firme. Eu acho que o planejamento de
no meio da semana ter dado respiro para alguns jogadores foi importante para dar minutos para os outros terem jogado no meio de semana, e hoje a gente tem uma equipe mais forte fisicamente porque precisaríamos de uma equipe forte para enfrentar esse grande adversário, e isso se provou dentro da própria partida. Então, seguimos com o nosso planejamento. Agora, como eu disse, não tem descanso. Vamos apresentar amanhã, porque já temos na terça-feira uma viagem longa de ônibus, para chegar em Campina Grande também se apresentar bem na busca de mais uma vitória. Daniel, você fez uma alteração forçada, né? Que foi o Jorginho. Eu falava com ele agora, e você precisa do teu departamento médico para saber se vai poder contar, se ele vai jogar, né, na quinta-feira. Isso já te preocupa? É um momento que você já começa a mexer nessa equipe e vem vencendo e conquistando e crescendo a tua equipe titular? Pode ter essa baixa do Jorginho? É uma coisa que eu acho que lesões elas vão acabar acontecendo. Eu acho que nós temos aí, hoje é dia 10, 11, então nós temos quase que um mês e meio de trabalho e nós não tivemos nenhum problema muscular. Tivemos o Helder hoje, que talvez tenha sido a primeira lesão que aconteceu durante esse período todo, e assim, é um motivo que mostra só que o trabalho está sendo bem executado. Lesões elas vão acontecer. Acho que o Jorginho, pelo que eu vi e acompanhei, é um trauma de uma pancada. Então, vamos ter calma, tranquilidade. A viagem é só na terça-feira, vamos ver como ele vai evoluir até amanhã. Mas a expectativa sempre é que possamos contar com todos os atletas. Se caso não puder ir, a confiança também, quem está de fora, é absoluta para que quem entra sabe que sabe fazer os movimentos, porque todos são treinados da mesma forma para ajudar na construção de mais resultados. Técnico da equipe do CRB, o Daniel Paulista, falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando que na conclusão desta rodada, tivemos ainda o Ceará em casa empatando em 1-1 diante do Altos, e a equipe do América de Natal, mesmo jogando em casa, foi derrotada pelo Itabaiana pelo placar de 2-1. A classificação na Copa do Nordeste. No Grupo A, a liderança é do CRB com 100% de aproveitamento, 6 pontos conquistados e 3 gols de saldo. Na segunda colocação, vem a equipe do Botafogo, 6 pontos, 2 gols de saldo. Na terceira colocação, vem o Vitória, 4 pontos, 2 gols de saldo. Na quarta colocação, vem a equipe do Ceará com 4 pontos e saldo de 1 gol. Na quinta, vem o Sport Clube do Recife com 3 pontos, saldo de 1 gol. Na sexta, o River com 3 pontos. Na sétima colocação, Maranhão com 1. E na oitava, o América, que ainda não pontuou. No grupo B, a classificação é a seguinte: em primeiro, Náutico, Fortaleza, Bahia, 13 e Itabaiana. Na sexta colocação vem o Altos com 2 pontos, na sétima o ABC com 1, Juazeirense ainda não pontuou. Na próxima rodada, que já começa na quarta-feira, dia 14, teremos às 7 da noite o Itabaiana jogando contra o Sport Recife e o Altos enfrentando o Maranhão, Fortaleza jogando contra a equipe do River. Às 9h30 da noite da próxima quarta-feira tem Náutico e Ceará, Juazeirense e Vitória. Na quinta-feira, no complemento da rodada, às 7 da noite, 13 e CRB, ABC e Botafogo, e às 8 da noite o Bahia jogando diante da equipe do América. Olha, quero pedir a você mais uma vez que deixe o like, faça o seu comentário, compartilhe o link com outras pessoas. Se você está vendo o canal pela primeira vez, não esquece de fazer a tua inscrição e ativar o sininho na função todas para que você receba as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fique com Deus!